Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais uma stream. Não, a mais um vídeo. Na stream estamos nós. Vamos ver a parte 2 do vídeo que começámos a ver na semana passada sobre os maiores criminosos da história. Uma série do canal Planeta Novo. Depois deixo o link aí na descrição com com o link para o vídeo oficial. Ficámos no Bin Laden. Isto é um episódio que vem de uma série que depois poderemos ir ver, porque isto é apenas o último apanhado que aconteceu. Poderemos voltar aqui, não a este vídeo, mas podemos voltar aqui depois para ver outros em separado e não nesta continuação de vídeo. Vamos acabar de ver este vídeo porque começámos, mas a lista é muito grande e tem vários aqui que nós não vimos que merecem ser falados. De relembrar que tivemos aquele caso do o Butcher, agora não me lembro da cidade, que queria fazer uns fatos de pele humana e que quando foi preso tinha máscaras feitas com a cara de mulheres que ele tinha apanhado. Um problema relacionado com a maneira como ele cresceu e como a mãe o tratou, havia ali muitos problemas psicológicos. Então podemos ver aqui que isto é uma lista de, pelo menos, criminosos, para além de muito conhecidos, interessantes, e que marcaram de alguma maneira a história ou o país deles ou whatever. Vamos arrancar com Bin Laden. Espera aí, está sem som. Ok, calma. Agora sim. Osama foi o maior inimigo dos Estados Unidos na história recente. Nascido em uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, tornou-se combatente no Afeganistão nos anos 80, fundando a Al-Qaeda na década seguinte e em 2001 se tornando o principal alvo dos americanos. Sua trajetória marcou uma virada geopolítica global, com impactos duradouros nas guerras do século XXI e mudando a história do mundo para sempre. No vídeo de hoje, então, teremos mais um episódio da série Criminosos. E vamos falar sobre Osama Bin Mohammed Bin Awan Bin Laden. Esse é o nome completo do cara. Ele nasceu em 10 de março de 1957 na cidade de Riad, capital da Arábia Saudita. Ele era filho de um homem chamado Mohammed Bin Awad, um imigrante do Iêmen, que construiu um império no setor de construção civil dentro da Arábia Saudita, que inclusive fez ele se tornar um dos empresários mais influentes do mundo árabe. O pai dele então fundou a Saudin Bin Laden Group, uma empresa que cresceu rapidamente durante as décadas de 50 e de 60, realizando obras públicas para a monarquia saudita, incluindo reformas nas mesquitas de Meca e de Medina, ou seja, alguém de muita importância dentro da Arábia Saudita. A relação próxima com a família real saudita consolidou inclusive a posição da família como uma das mais ricas e influentes do país. Osama era o 17º filho do pai dele, que teve mais de 50 filhos com várias esposas. Era o 17º filho que teve mais... O pai teve mais de 50 filhos. Porra! A mãe, Ali Ghanem, era de origem síria e considerada uma das esposas secundárias de Mohammed. Pouco depois do nascimento de Osama, os seus pais se separaram e ele cresceu sob os cuidados da mãe, embora continuasse inserido dentro do clã e usufruindo dos privilégios e da fortuna da família. A infância do Osama foi confortável e ele frequentou escolas de elite, principalmente em Jeddah, incluindo o prestigiado Al-Tager Model School, reconhecido como uma das principais escolas do mundo todo. Lá, ele estudou árabe, matemática, história islâmica e principalmente doutrina religiosa. Foi nessa fase que ele teve contato com... Não são nem podem ser, After. Mal era se eram nesta altura. Algumas obras de pensadores do Islã que eram mais radicais, como por exemplo o Said Khatib. Said pregava a rejeição absoluta à influência ocidental sobre o mundo muçulmano, ou seja, qualquer tipo de atuação do Ocidente, e a gente pode considerar, por exemplo, Europa, Estados Unidos e até mesmo aqui o nosso continente, e isso ia desde, por exemplo, ter um McDonald's na Arábia Saudita, ter Nike na Arábia Saudita, ter as marcas, as empresas, a economia americana atuando por lá, tudo isso ele acabava sendo contra. E além disso, a segunda principal ideia dele é que ele queria um governo baseado exclusivamente na Sharia, a lei islâmica, ou seja, o que está escrito no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, seria ao mesmo tempo sagrado e também
lei. Quando Osama teve acesso a isso, ele gostou daquela palavra e começou a se aprofundar então nessas ideias. E durante os anos 70 então, ele foi parar na Universidade de King Abdulaziz, em Jeddah, onde ele cursou administração de empresas e engenharia civil. Na universidade, ao mesmo tempo, ele assistia administração de empresas e engenharia civil. Foda-se, que específico. as palestras de Abdullah Azam. Esse cara era um cara palestino com grande influência e ele viu o mundo como dividido entre dois lados: Dar al-Islam, que é a terra do Islã, na tradução, e Dar al-Harb, que seria a terra da guerra. Inclusive ele via que o povo do Islã e esse outro povo, em algum momento, teriam um conflito que era inevitável. Então, aos poucos, ele estava consumindo essa doutrina, se tornando uma pessoa cada vez mais fervorosa nessa parte religiosa e política, e em 79 aconteceram duas situações no mundo árabe que mudaram totalmente a realidade geopolítica: a Revolução Islâmica no Irã e a invasão soviética do Afeganistão. Bom, do lado do Irã, a gente teve a queda do Shah, que é basicamente quem comandava o país, e a ascensão do Ayatollah Khomeini, que é o que a gente vê até hoje. Que foi toda aquela situação que levou ao estado em que o país está hoje. O Shah, quando caiu, era aquela altura em que o Irão era um dos destinos mais interessantes, era um dos países mais evoluídos do mundo árabe. Já falámos disso aqui, que chegaram a ser cenário de grandes produções de Hollywood. Eram algo muito ocidentalizado, muito comparável, por exemplo, a Miami. E depois disto, parece que houve quase um retrocesso com a implementação da Sharia, que se tornou naquilo que nós conhecemos hoje. É basicamente quem comandava o país, e a ascensão do Ayatollah Khomeini, que é o que a gente vê até hoje, né? Inclusive nessa guerra recente com Israel. E por esse lado, ele viu ali que tinha uma demonstração de que um movimento islamista poderia tomar o poder e desafiar potências estrangeiras. Ou seja, Mas é engraçado ver que o pai dele é de um país era do Iémen, a mãe da Síria. Ele nasce na Arábia Saudita, Riad, e acaba por combater no Afeganistão e ser uma das maiores figuras de proa contra os Estados Unidos, principalmente estando sempre ligado ao Afeganistão. Tinha o Khamenei tomando poder, quer dizer que o Islã e a ideia de ter a Sharia, ou o Alcorão como lei, era algo que não era uma viagem, né? Podia acontecer. E ao mesmo tempo, a gente teve a invasão em dezembro de 79 da União Soviética no Afeganistão. Essa invasão aconteceu para poder apoiar o governo comunista de Cabul, que é a capital do Afeganistão, e para ameaçar e frear os insurgentes islâmicos. Quem eram insurgentes islâmicos? Eram uns grupos que estavam subindo ao poder e que tomariam um local e ocupariam um local que estava sendo ocupado pelos comunistas afegãos. Ou seja, de um lado você tinha o Irã indo para o lado que ele queria, que o Osama queria, e do outro lado você tinha o Afeganistão sendo ocupado justamente por quem eles consideravam o Ocidente e ajudando a frear a subida de pessoas que pensavam mais próximo do Osama. Então o Osama... Olha que bom que é para vocês como país viverem no Afeganistão e vocês perceberem que o vosso país vai ser governado das duas uma, ou por fanáticos religiosos ou por comunistas. Que sonho! Que sonho! Vem a Rússia e vamos aderir ao comunismo? Ou vem a Irmandade Muçulmana, como aconteceu no Irão, e vamos de repente para a Sharia? Passou a considerar que a jihad armada, a jihad que a gente pode traduzir como se fosse um grupo de resistência armada, certo? Então o Osama passou a considerar que a jihad armada contra invasores estrangeiros não era mais uma opção, era obrigatório. Então, junto com o Abdullah Azam, que era o cara que ele consumia na universidade e que colocou essas ideias na cabeça dele, ele iniciou os preparativos na luta contra os soviéticos em território afegão. Nessa época, ele era um cara muito jovem, muito rico, que vivia no luxo e tudo mais, e que abandonou tudo isso para poder se enfiar de vez nessa guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Então, Osama, com 22 anos, abandonou a vida confortável na Arábia Saudita e viajou para o Paquistão. Lá ele se fixou inicialmente em
em uma região chamada Peshawar, que é uma cidade de fronteira que recebia os refugiados do Afeganistão. Paquistão e Afeganistão fazem fronteira. Esse local fica entre os dois. O Afeganistão estava em guerra, pessoas fugiam do Afeganistão e iam justamente para Peshawar, que era o local onde estava o Osama. E foi nessa cidade que ele voltou a encontrar o Azam, que era o amigo e mentor dele, que naquela época já tinha se tornado um líder reconhecido de resistência. Juntos, então, eles fundaram o Maktab al-Khidamat, ou então MAK ou MAC, o escritório de serviços, que seria assim a tradução comum. O objetivo desse grupo, que era o MAC, era de organizar, treinar e financiar combatentes muçulmanos vindos de países árabes para lutar contra os soviéticos dentro do Afeganistão. Ou seja, criar um exército, mesmo que não fosse de algum estado, de algum país próprio deles, e que seguisse essa lógica de que todos os países árabes deveriam seguir a Sharia. Esse grupo de início recebeu algumas doações ali que eram privados do Golfo, de alguns árabes que mexiam com petróleo, que tinham muito dinheiro, algumas poucas contribuições da monarquia saudita, ou seja, da família real que mandava na Arábia Saudita, e de forma indireta receberam apoio também da CIA. Sim, da CIA, porque estava combatendo a União Soviética, então era também de interesse americano. Com isso, o MAC ganhou bastante. A CIA esteve envolvida nas origens da Al-Qaeda? What? Eu percebo, havia ali o inimigo comum que eram os soviéticos, mas ia bem, envolvido na criação da força que depois lhes causou tantos problemas. E do Hamas também? Não fazia ideia, meu. Bastante poder financeiro, cresceu rapidamente e o Osama era um grande doador do grupo e também era um estrategista. Ele participava ativamente da logística, ajudava a organizar os comboios de suprimento, supervisionava campos de treinamento e se envolvia pessoalmente na construção de abrigos e túneis nas montanhas. Então tudo que precisava ser construído, que era muito caro, acabava chegando nele, que ia lá, aportava e criava o local. Estima-se que entre 84 e 89, o MAC tenha recrutado entre 10 e 20 mil combatentes e ensinado eles a se tornarem combatentes. E nessa época então, ele cresceu muito no mundo árabe e a mídia árabe o retratava como um milionário que abandonou tudo para poder servir a Deus. Ou seja, a moral e a mídia que ele tinha ia crescendo cada vez mais. Isto, principalmente naquela cultura, devia-lhe dar um estofo e devia-lhe dar um hype do caraças. O gajo que era milionário, uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, e que abandonou tudo para seguir a sua missão, seguir a Deus e espalhar a palavra na Guerra Santa, pá, ele devia ser ali um gajo olhado como um herói. Em 1986, após um ataque aéreo soviético que destruiu tudo que os árabes que estavam resistindo ali tinham construído, ele investiu recursos próprios para poder escavar uma gigantesca rede de túneis nas montanhas de Tora Bora, que ficava naquela mesma região de fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Foi nessa época também que ele se afastou aos poucos do Abdulazam, que era o cara que até então era o mentor dele. Isso porque o Abdulazam defendia foco exclusivo na libertação do Afeganistão, e ao mesmo tempo ele pregava a união entre sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas são duas classificações dentro do Islã. Todos são islâmicos, mas existe uma rivalidade muito grande entre eles, inclusive gerando algumas guerras. Então ele acreditava que no final das contas o grande foco era a liberdade. Por acaso isto é uma coisa que eu nunca soube muito bem. Nunca soube muito bem. ChatGPT, qual é que é a grande diferença entre muçulmanos sunitas e xiitas? Fiz errado, caralho. Tenho que fazer aqui. Porquê é que isto não me está a dar som? Não podes falar? Queres ver que acabou o meu plano? Olha, agora eu não paguei o plano. Mas ora bem, vamos ler aqui. Hoje está triste o ChatGPT.
Mas eu falo já com o Gemini, se ele me troca assim. A divisão entre sunitas e xiitas é a principal cisão dentro do Islão. Tem origem sobretudo numa questão de liderança após a morte do profeta Maomé. Quando Maomé morreu, não hesitou em deixar instruções explícitas sobre quem é que deveria liderar a comunidade muçulmana. Surgiram duas posições principais. Sunitas acreditam que o líder, califa, devia ser escolhido pela comunidade. Apoiaram Abu Bakr em um dos companheiros mais próximos do profeta. Xiitas defendiam que a liderança devia ficar na família de Maomé, especificamente em Ali ibn Abi Talib, o seu primo e genro. Evolução histórica. A divisão agravou-se ao longo do tempo, especialmente após os eventos marcantes, como a morte de Hussein na Batalha de Karbala. Este episódio é central para os xiitas e simboliza a resistência contra a injustiça. Diferenças principais. Lideranças religiosas. Sunitas não têm uma hierarquia central rígida, valorizam o consenso da comunidade. Xiitas seguem líderes espirituais chamados imãs, considerados guias legítimos, em alguns casos infalíveis. Práticas e rituais. As bases da fé são semelhantes, como os 5 pilares do Islão, mas os xiitas têm rituais próprios, especialmente durante a Ashura, quando recordam o martírio de Hussein. Existem pequenas diferenças nas orações e a jurisprudência religiosa. Distribuição geográfica. Sunitas representam de 85% a 90% dos muçulmanos e predominam em países como a Arábia Saudita, Egito e Turquia. Xiitas, a maioria Irão e Iraque. Têm comunicadas relevantes no Líbano e Bahrein. Ok. Understudio. O Afeganistão e reunir esses dois povos que até então não estavam reunidos. Já o Osama acreditava que, na verdade, o problema não era só o Afeganistão, ele acreditava em um problema mais global, inclusive em interferir em outros países que não eram necessariamente árabes. E ele também tinha ficado contra o Irã e o xiismo, que é inclusive o único grande país árabe que existe que é xiita, né? Ou seja, ele estava assumindo uma posição sunita, e isso dentro do Islã sempre foi um divisor de pessoas, né? Alguns eram sunitas, alguns eram xiitas, e foi assim que os dois acabaram então se separando. Inclusive, essa divergência aumentou bastante até a morte do Azam em 1989, quando ele acabou sendo vítima de um atentado de carro-bomba em Peshawar, e a autoria da morte do Azam até hoje nunca foi esclarecida, mas tem gente que entende que o próprio Osama pode ter sido responsável por isso. Bom, então agora a gente chega no ano de 89, o Osama tá investindo pesado, tem um exército por lá, tem uma rede de túneis, tem uma base de guerra construída, tá lutando contra o Exército Vermelho, contra os soviéticos, e em fevereiro de 89, o que acontece? Os soviéticos saem do Afeganistão. Quando o Afeganistão volta a ser dos árabes, o Osama então volta para a Arábia Saudita. E quando ele deixa o Afeganistão, ele deixa como um herói de guerra, mas não só um herói de guerra, né? Um cara vinculado com a palavra de Deus. E naquele momento, o Ocidente, e principalmente os Estados Unidos, que tinham ajudado ele, que tinham investido junto com o Osama, acreditavam que era o fim da Guerra Fria afegã. Só que para ele, na verdade, isso era o início de uma guerra muito maior. Ou seja, o Ocidente ajudou ele, acreditava que ele estava acabando com aquela situação, mas na verdade, para ele aquilo era só o começo de algo, né, que ia ser muito maior do que tinha sido visto até então. E naquele momento, ele voltou a sua atenção a outros inimigos do Islã, e acima de todos, o próprio Estados Unidos. Então em 89 ele volta para a Arábia Saudita, e a relação dele com a família saudita, que manda por lá, né, basicamente foi piorando com o tempo. A Guerra do Golfo, que foi iniciada em agosto de 1990, com a invasão do Kuwait, que foi feita pelo Saddam Hussein. Para quem não sabe, Saddam Hussein mandava do Iraque, o Iraque invadiu o Kuwait e tal, rolou essa guerra por lá, mexeu no mundo árabe novamente, e basicamente foi o estopim para mexer de volta com o mundo árabe, certo? Então um ano depois, quando rolou essa guerra do Kuwait, e com medo do que o Iraque podia fazer sob os mandos de Saddam Hussein, o rei Fahd, que era o rei da Arábia Saudita, autorizou a entrada de tropas americanas e ocidentais no solo saudita, que era justamente aquilo que o Osama menos queria. Ele ficou muito indignado e ele chegou a oferecer à monarquia saudita os próprios homens dele,
porque já tinha treinado lá com o MAC e tudo mais, falou, ó, a gente já Al-Qaeda. tem um exército aqui, não precisamos dos americanos, a gente consegue se defender do Hussein se ele vier pra cá. Só que o pedido que ele fez pra família saudita foi ignorado, a tropa dele foi ignorada, e assim, então, eles racharam de vez. Com isso, ele passou a ser um inimigo da família saudita, de uma forma meio velada, mas já oficializada dentro, né, da intimidade da família saudita. Tanto é que a monarquia saudita, pressionada, começou a retirar dele alguns privilégios empresariais, congelou uma parte do dinheiro dele e colocou ele sob vigilância do serviço de segurança. Ou seja, o cara que era um parceiro da família saudita estava virando um inimigo. Então, durante os próximos 2 anos, o Osama manteve as críticas que ele tinha ali dentro dos limites permitidos, né, que eram basicamente contra a Arábia Saudita, Estados Unidos e tudo mais. E para poder pregar contra eles, ele espalhava panfletos, ele ia até mesquitas, ele escrevia cartas a pessoas importantes do mundo árabe, sempre falando contra a Arábia Saudita e também os Estados Unidos. Porém, em 1991, após intensificar esse discurso dele, ele foi convidado a sair do país, ou seja, foi expulso da própria terra, né? O passaporte dele então foi confiscado e ele passou a ser visto como uma ameaça direta à família real da Arábia Saudita. Agora ele estava exilado e precisava procurar um local para viver. Então ele buscou refúgio em um outro país, um país africano, que também é muçulmano, que é o Sudão. O Sudão naquela época era governado pelo Omar al-Bashir. E o Omar al-Bashir viu ali no Osama um cara muito importante, muito influente dentro do mundo muçulmano e falou, ó, vem pra cá, fica junto de mim, você tem dinheiro e tal, investe no que eu vou querer aqui e tal, vamos fazer uma aliança. Então ele se mudou pro Sudão, foi morar em Khartoum, onde foi recebido como aliado ideológico por Hassan al-Turabi. Esse cara era um líder intelectual do governo sudanês. Lá nos países árabes é muito normal que você tenha um líder, que é o cara da guerra, que é o cara que é o líder, o presidente de fato do país. Tipo um general, né? Um general, e um líder também que vai pro lado mais teórico, um líder mais filosófico, algo do tipo. Mais religioso então o Osama mesmo. tinha como aliança tanto o líder do país quanto o líder ideológico. E ali ele deu início à construção de uma nova fase na vida dele, que acabou criando a famosa Al-Qaeda. Então, exilado no Sudão desde 1991, ele investiu pesado em um novo exército, que era da Al-Qaeda, em agricultura, em construção, em exportação, em transporte, e estava fazendo o local desenvolver. E foi nisso que surgiu então a Al-Qaeda, uma organização jihadista internacional, e ao contrário do MAC, que ele já tinha criado, né, o MAK, que era voltado basicamente para a guerra do Afeganistão, a Al-Qaeda era pensada para o mundo todo. Então ele criou campos de treinamento no Sudão, manteve os que ele tinha lá no Paquistão, e ele facilitou a entrada de pessoas que queriam lutar contra os Estados Unidos e contra o Ocidente. Ele facilitava com documentos falsos, com passaportes que ele mesmo conseguia fazer, e treinava todo mundo do próprio bolso. Então em 1992, Osama foi relacionado ao atentado contra 2 hotéis em Aden, no Iêmen, onde soldados americanos estavam naquele momento aguardando transporte para a Somália. Ou seja, o alvo era atingir pela primeira vez as tropas americanas. E esse foi o primeiro ataque que ele fez contra os americanos oficialmente. Embora o ataque não tenha alcançado os alvos, ou seja, não tenha tirado a vida dos americanos, foi um grande ataque. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. No ano seguinte, em 93, militantes ligados à Al-Qaeda participaram da Batalha de Mogadíscio, na Somália, onde 18 soldados americanos foram mortos. O episódio, para os Estados Unidos, ficou conhecido como Black Hawk Down, e pelo fato de 18 soldados americanos terem morrido na Somália, acabou motivando na retirada das tropas americanas do país meses depois. Para os americanos, isso foi uma pequena derrota. Para ele, foi vendido como uma gigantesca vitória. E como ele estava propagando aquilo, contando para todo mundo que tinha colocado os Estados Unidos para ralar, né, que ele tinha vencido uma guerra contra os Estados Unidos, ele acabou sendo notado pelos americanos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita, que eram parceiros dos Estados Unidos naquele momento, pressionavam o Sudão a cortar vínculos com Osama e com os grupos terroristas. Tanto é que em 93, os Estados Unidos incluíram o Sudão na lista de países patrocinadores do terrorismo. E em 94, Pá, o gajo, este é um dos problemas quando tu começas a ter muitos olhos em cima de ti, não é? E quando tens uma posição assim tão bem vincada e com um caminho tão bem definido, óbvio que principalmente nestes países em que o poder está assente em muito poucas pessoas e que há uma ditadura, sempre que te aparece alguém que tu percebes que tem este grau de influência, assusta, e é claro que nunca é bem visto. Por vistos, havendo mesmo conflito direto, não havendo conflito direto, pá, ele acabou por ser expulso, mas acabou por ser uma figura de proa
daquela cultura ali, não é? Neste caso, Arábia, Sudão, Afeganistão, todos os países ali à volta. Maltinho, eu estou a ouvir, vou continuar a ouvir, vou só num instante à casa de banho enquanto está a dar. Mas eu estou a ouvir. 1 minuto. O governo saudita revogou a cidadania do Osama, ou seja, o cara de fato já não era mais uma pessoa da Arábia Saudita. Além disso, o que ele tinha de bens dentro do país também foi confiscado e ele passou a ser... Ou seja, ele perdeu a própria nacionalidade, meu. Ele é tipo... Ficas quê? Ficas despatriado? Uma pessoa que não tem pátria é da onde? É que ele não perde uma nacionalidade que ganhou, ele perde a nacionalidade dele porque ele é da Arábia Saudita. Oficialmente um inimigo do Estado. Nesse momento também, a CIA passou a monitorar os movimentos dele com apoio do Egito, da Arábia Saudita e do Paquistão. Ou seja, até os países que ele esperava ter algum tipo de colaboração estavam se virando contra ele. Então, em maio de 96, sob pressão da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, ele acabou sendo expulso de novo e dessa vez sendo expulso do Sudão. E para onde que ele poderia ir no meio disso tudo? Onde que ele tinha moral suficiente para poder, montar sua base? Ele foi para o Afeganistão, que foi o país que ele ajudou a libertar da União Soviética. Naquele momento, no Afeganistão, tinha um grupo tomando conta do país, que era justamente o grupo que a União Soviética queria impedir de tomar o país, que era o Talibã. O Talibã estava avançando militarmente, estava prestes a assumir a capital, Cabul, e precisava de um investimento para poder acelerar a situação. Então, quando ele chega no Afeganistão, a primeira coisa que ele faz é conhecer as lideranças do Talibã, como por exemplo o Mullah Omar, que é o líder supremo do grupo, e com isso ele fechou uma parceria, conseguiu atuar livremente no Afeganistão, não mais escondido em locais escondidos, e ajudar o grupo a tomar o poder do país. Então, no meio do Afeganistão, ele construiu 3 bases da Al-Qaeda, com 10 mil soldados sendo treinados diariamente. Inclusive, foi na saída dele para o Afeganistão de 96 que ele publicou o manifesto Declaração de Guerra contra os americanos ocupantes da terra dos 2 lugares sagrados, que basicamente era uma declaração que acusava os Estados Unidos de apoiar Israel contra a Palestina, de ocupar a Arábia Saudita, de apoiar regimes autoritários muçulmanos, como Egito e Arábia Saudita, de humilhar, explorar e matar muçulmanos em diferentes partes do mundo e que afirmava que diante de alguns governos muçulmanos como o Egito e a Arábia Saudita que estavam se curvando diante dos Estados Unidos, era uma obrigação individual de cada muçulmano atacar alvos americanos civis e militares em qualquer parte do mundo. Ou seja, pessoal, ele falou que qualquer árabe por aí deveria atacar qualquer americano. E isso espalhou um caos, espalhou o pânico por todo mundo. Tanto é que os árabes acabaram pegando essa má fama e sofrendo com preconceito muito por conta disso que ele fez. No ano seguinte, então, no ano de 97, ele dá a primeira entrevista dele pro mundo ocidental, que era um mundo que ele tanto, odiava. Ele deu uma entrevista para a CNN, pro jornalista Peter Arnard, e na entrevista ele falou com clareza: os ataques contra os americanos, que ele já tinha feito, iam continuar até que os americanos deixassem por completo o Oriente Médio. Em fevereiro de 98, de novo, ele faz um novo pronunciamento muito importante. Ele se junta com outros líderes de outros grupos jihadistas e assinam a divulgação da Fátua de Frente Islâmica Mundial. Fátua é quando eles fazem um tipo de declaração que... Olha o que é que era isto acontecer nos dias de hoje, malta. Vocês já pensaram nisso? Um líder de um grupo radical declarar assim a uma televisão americana não só que fez, como vai continuar a fazer. É uma ameaça direta, não é? Nesta altura eu não sei como é que não houve uma caça logo, como é que os gajos deixaram, porque estamos a falar de 96, os atentados aconteceram em 2001, e eles ainda lhe deixaram muita margem de manobra entre isto acontecer e depois ele ser apanhado. Os dias também não eram como hoje, a tecnologia também não é hoje, se calhar a discrepância entre os exércitos também ainda não era a mesma que há hoje. Mas, isto nos dias de hoje era impensável. Isto era impensável. É que ele não tinha stress nenhum em dizer o que é que vinha. Vale para todo mundo e que tem um peso quase que religioso. Então eles fizeram uma declaração que é o seguinte: a partir de agora, o que foi dito lá pelo Osama lá atrás, sobre todo mundo ter uma obrigação moral e individual de atacar os americanos, vale para todos de uma forma religiosa. Não coincidentemente, logo em sequência, no dia 7 de agosto de 1998, a gente tem 2 explosões simultâneas que atingiram as embaixadas americanas em Nairobi, no Quênia, e de Dar es Salaam, na Tanzânia. Ou seja,
duas bases americanas, que ficavam em dois países diferentes, foram atacadas no mesmo dia, ao mesmo tempo. As explosões deixaram 224 vítimas fatais e fizeram mais de 4.000 feridos, que já era um número absurdo. Ui, mataram mais de 200 americanos? Absurdo, né? Foi um ataque bem significativo, né? Bem significativo. E a autoria foi reivindicada pela Al-Qaeda, ou seja, a Al-Qaeda bateu no peito e falou, foi a gente que fez. A resposta americana foi rápida, e 2 semanas depois, o presidente Bill Clinton ordenou a Operação Infinity Reach, que era para ser feita com mísseis de cruzeiro, esses mesmos que foram usados agora recentemente contra o Irã, os Tomahawk, para atacar os campos da Al-Qaeda no Afeganistão. Então aqueles mega campos que ele tinha agora a céu aberto, sem ter que se esconder, e com o apoio do governo do Talibã, basicamente foram totalmente destruídos. E muita gente acabou falecendo nesses ataques, mas o Osama não foi atingido. Nessa mesma época, eles viram que não seria tão fácil assim pegar o Osama, e a CIA montou um plano para poder prendê-lo. Isso antes do 11 de setembro, pessoal. Só que ele era muito escamado e muito inteligente, né? Ele trocava de localização constantemente, por exemplo. Ele usava mensagens em vez de telefone. Então, tinha um cara que ia falar pra ele o que ele queria falar pra alguém, entendeu? Era como se fosse lá antigamente, que mandava um mensageiro ir até o local, entendi. tá ligado? E o cara ia lá e explicar, falava, olha, o Osama falou isso, isso e aquilo. Então não tinha como rastrear, não tinha como detectar, não tinha como encontrar o cara. E ele evitava também qualquer tipo de exposição que não fosse controlada. Então entrevistas e coisas do tipo foram ficando cada vez mais raras, né? E logo após o atentado que ele fez contra as embaixadas americanas no ano de 98, surgiu o plano de um ataque direto no coração dos Estados Unidos, com o objetivo de causar um impacto psicológico, político e simbólico. O plano nasceu de uma proposta feita por um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed, ou KS. O plano nasceu... Até o gajo tem uma camisola debaixo da camisola interior? Eia, bem. Camisolinha de lá. de uma proposta feita por um cara chamado Khalid Sheikh Mohammed, ou KSM. Esse cara é um estrategista do jihadismo internacional e tio de um outro cara chamado Hanzi Youssef. Quem foi Hanzi Youssef? Esse cara foi o responsável pelo primeiro atentado contra as Torres Gêmeas, que aconteceu em 93, onde um carro-bomba foi explodido no estacionamento das torres. Então foi o tio do cara que fez o primeiro ataque que deu a ideia pro Osama, falando, olha, e se a gente atacasse lá? E se a gente derrubasse as duas torres? O quanto que isso ia impactar na moral dos americanos, né? Então a partir do ano de 1999, o Osama aprovou a proposta... E impactou bastante, não é? Impactou bastante. Relembrar que está-se sempre a falar disto da NATO e do artigo 5º de chamar para ajudar no caso de uma das nações ser atacada, de relembrar que a única que usou isso até agora foi nesta situação do 11 de setembro dos Estados Unidos. E ordenou o início do planejamento do plano. Inclusive foi montada uma célula especial sob o comando do Mohammed Atta, um egípcio que tinha estudado na Alemanha e que conseguia transitar entre vários locais, que poderia ir para os Estados Unidos, por exemplo. E mais 3 membros que foram contratados também para poderem estar nos Estados Unidos, vivendo de uma forma meio que discreta e ao mesmo tempo coletando informações para colocar o plano em prática. Então, entre 99 e 2001, pelo menos 19 homens foram treinados para poder executar o plano. E como que eles foram treinados? Eles receberam aula de voo em escolas, tanto na Flórida, na Califórnia, no Arizona, em vários locais, tudo para chegar na hora e quando tivesse com o avião nas mãos, né, conseguir tacar certinho em um prédio, que não é fácil, certo? Eles usaram identidades reais durante esse período para poder viver nos Estados Unidos, tendo emprego real, tendo família, tendo tudo por lá. Eles viviam discretamente, sem chamar atenção, mas ao mesmo tempo viajando de um local para o outro, estudando rotas, horários e medidas de segurança que tinham nos aeroportos, e toda a informação que eles conseguiam, então, eles iam passando para a Al-Qaeda por meio de mensageiros ou então e-mails criptografados, que na época era um negócio assim muito raro, né? Ninguém tinha ouvido falar direito ainda sobre criptografia. E o objetivo básico era sequestrar 4 aviões comerciais em voos domésticos que iam dos Estados Unidos para os Estados Unidos e jogá-los contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa de Washington, né? E o Capitólio ou a Casa Branca. Eles tinham então 3 alvos. Bom, depois de 2 anos trabalhando isso, a data escolhida foi o dia 11 de setembro de 2001. Então, na manhã daquele dia, em apenas 102 minutos... Quem está aí que se lembra deste dia? Não é lembra de ver o que estava a fazer... não é lembra no sentido de já li sobre, claro que toda a gente sabe o que é o 11 de setembro. Não é isso. É... Eu lembro-me do que estava a fazer naquele sítio. Naquele dia. Pá, eu lembro-me perfeitamente. O Pedro diz que sim, o Keos também.
Eu estava de férias no Algarve com os meus pais e estava a ver o segundo avião a bater na torre, já estava um bocado a acompanhar a transmissão, numa loja num mercadinho para levar a comida para casa para fazer. Lembro-me de estar a almoçar, eu cheguei a casa e vi a segunda colisão. Eu vi a segunda colisão também no supermercado. Eu parei em frente à televisão chocado com o que estava a acontecer e vi o segundo a bater. O segundo eu vi a bater em direto. Menos de 2 horas, os Estados Unidos foram atingidos como era o planejado. Às 8 horas e 46 minutos da manhã, o voo American Airlines 11 colidiu com a torre norte do World Trade Center. Às 9 horas e 3 minutos, o voo United Airlines 175 atingiu a Torre Sul. Às 9 horas e 37 minutos, o voo American Airlines 77 colidiu contra o Pentágono. Às 10 horas e 3 minutos, o voo United Airlines 93 caiu em um campo da Pensilvânia e basicamente só caiu porque os passageiros conseguiram retomar o controle do avião. Então, esse último avião, ele tinha como alvo o Capitólio. Ele ia atingir então o Capitólio e foi o único dos 4 planejados ali que acabou não dando certo. Depois que o ataque aconteceu, basicamente o mundo todo parou, né? Pra ver, era a maior construção do mundo, que representava mais poder no mundo, né? Sendo derrubada em um ataque que ninguém entendia se ia continuar durante o dia, se era uma guerra sendo declarada, se eram os russos, os chineses, se era a Coreia do Norte, quem que tava fazendo aquele ataque contra os americanos. E as torres, além de tudo, além de serem atacadas, ainda desabaram, né? O que ajudou a aumentar o número de vítimas. Ao todo, a gente teve 2.977 vítimas, com mais de 90 nacionalidades. Ou seja, o mundo todo foi impactado. E apesar do mundo todo estar olhando para aquilo sem saber quem tinha feito aquilo, ainda no mesmo dia, a CIA e o FBI indicaram a Al-Qaeda como responsável. Em 16 de setembro, o Osama negou o envolvimento direto, ele falou que não tinha sido a Al-Qaeda, então ele mentiu, né? Mas ele comemorou os ataques dizendo que os Estados Unidos estavam colhendo o que tinham plantado. E em 7 de outubro de 2001, menos de um mês depois, os Estados Unidos lançaram a Operação Liberdade Duradoura, invadindo a... Pá, é que isto aqui ainda é mais wild. Não é só fazer as merdas, não é só... que já é um bocado, mas... Tu fazeres isto, teres uma situação destas e gabares, tu tens mesmo de estar noutro nível de abstração. Tipo, os teus princípios têm que ser mesmo totalmente diferentes dos da maior parte da maioria. Depois desta merda toda e isto ser um orgulho, pá, mas eu percebo, esta malta faz mesmo aquilo para fazer, não é? Faz mesmo com orgulho. Mas é bué de estranho isto ser tão assumido publicamente e não acontecer nada. Afeganistão para derrubar o Talibã e também para destruir a Al-Qaeda de vez. Foi nisso que o Osama mais uma vez teve que fugir de um país e ele foi lá para as montanhas onde ele tinha criado aquela rede de túneis anos antes em Tora Bora, que era na região de fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Só que a CIA e o FBI estavam em cima dele e souberam que ele foi para lá. E foram também para esse local e bombardearam de cabo a rabo, atacaram por terra, atacaram pelo céu, fizeram o diabo, né? E mesmo assim o cara conseguiu fugir e basicamente desapareceu. Sem os americanos... 7 vidas, caralho, 7 vidas. Da Arábia foi para o Afeganistão, do Afeganistão para o Paquistão, acabou por ser expulso de todo lado, tornou-se a pátria, voltou ao único país que ainda o recebia, porque no Afeganistão ele era um herói de guerra por ter expulsado os soviéticos. Mas nem assim dura muito tempo, porque depois do 11 de setembro e das repercussões que aquilo tem que fugir para os túneis nas montanhas. Saberem, ele estava conseguindo fugir, cruzando a fronteira para o Waziristão, que é uma região, cara, uma região problemática que tem no Paquistão, que basicamente é uma região semi-autônoma, ou seja, que o país não manda muito bem por lá, certo? Então é uma região que é controlada por algumas tribos que viviam por lá, e essas tribos receberam ele como herói. Falaram, vem pra cá, pode ficar aí tranquilo, se esconde por aí. E lá, pra ele não ser pego, o que ele fez? Ele mudou a aparência, ele abandonou a tecnologia de vez, já não pegava mais no telefone, já não fazia nada que fosse rastreável, e se tornou basicamente uma lenda. Todo mundo sabia que o cara estava vivo, mas não sabia onde que ele estava. E durante essa época que ele ficou fugido, que foram mais de 10 anos, ele fez 20 comunicados em vídeo ou em áudio, sempre comentando quando tinha algum tipo de ataque contra os Estados Unidos, ou por exemplo um ataque em Londres, em algum local que era reconhecido no Ocidente, né? E sempre sendo divulgado através dos canais jihadistas que falavam sobre a palavra dele. Ou seja, de ano em ano ele aparecia em algum momento e mostrava que ainda estava vivo. Só que o grupo que ele tinha fundado, que era a Al-Qaeda, nesse período mudou
profundamente. Após a destruição dos campos que eles tinham de treinamento no Afeganistão, o grupo se espalhou em franquias ao redor do mundo. E essas franquias mantinham ali o alinhamento ideológico, ou seja, queriam que tivesse aquela proposta da Sharia, queria que o Ocidente fosse expulso, mas cada um agia com uma liderança individual e com autonomia. Então não era como antes, onde todo mundo obedecia ao mesmo homem, e esse homem era o Osama, né? E o governo do George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, enquanto isso, estava sendo cobrado. Ué, o cara vem aqui, derruba as Torres Gêmeas, faz o que quer, e vocês não conseguem pegar o cara? O que tá acontecendo, né? Então eles criaram um projeto, o Projeto Osama, literalmente para poder pegar o cara. E eles entraram em parceria, inclusive, com vários países, com os europeus, que são aliados dos americanos há muito tempo, mas também, por exemplo, com os paquistaneses, cara, que é um local onde o Osama tinha uma certa moral. Além dos paquistaneses, os jordanianos e os sauditas 9 mesinhos, meu lindo, nasceu a criança! também ajudaram eles. E essa campanha basicamente continuou acontecendo enquanto ele não era pego. Então, se tinha um cara que tinha algum contato com a Al-Qaeda e ele soubesse sobre isso, eles faziam um ataque de drone armado, matavam o cara e era isso. Porque eles queriam que a Al-Qaeda deixasse de existir por completo. Além disso, eles colocaram uma recompensa pelo Osama de 25 milhões de dólares por qualquer tipo de dica que desse a localização dele. Ou seja, não precisava nem prender. Até porque nós ultimamente, no meio destes grupos todos, a Al-Qaeda deixou de ser assim um dos principais focos, não é? Ouvimos falar muito do Hamas, ouvimos falar muito... nesta altura ouvimos falar muito do ISIS. A Al-Qaeda perdeu-se um bocado. O cara, dá a localização pra gente que a gente resolve. Era basicamente isso. E ainda assim, com todo esse projeto, ele se manteve invisível. Ao longo desses anos, então, ele passou a morar em um complexo fortificado em Abbottabad, que era uma cidade do Paquistão de médio porte e sede de uma academia militar nacional. Gente, olha só, o Paquistão tava fechado com os Estados Unidos, caçando o cara. Ele foi para uma cidade que a maior coisa que tinha na cidade era um centro de treinamento do exército do Paquistão. Ele estava escondido embaixo do nariz do Paquistão o tempo todo. E o Paquistão caçando ele. Então o cara realmente era muito bom no que ele fazia, que era se esconder, né? E essa casa, inclusive... Sim, eu sei que o ISIS veio da Al-Qaeda, mas neste momento a Al-Qaeda deve estar desativada. Que ele vivia era uma casa que chamava a atenção. Era uma casa diferente de tudo que tinha na região ao redor, né? É uma casa que foi construída especialmente para ele, em 2005, e ele viveu ali durante muito tempo, de 2005 até 2011. Viveu com 3 das suas esposas, vários filhos, e além disso, com 2 mensageiros que eram os caras mais leais a ele, né? Só que enquanto ele se mantinha isolado e não tinha comunicação com ninguém e tudo mais, ele foi perdendo o poder de liderança. Ele ainda era um nome mais respeitado dentro da Al-Qaeda, mas ele viu surgirem outros grupos dentro da Al-Qaeda e também outras lideranças. E ao mesmo tempo, como a Al-Qaeda não tinha um cara para tocar e falar, faz isso, faz aquilo, ele viu a Al-Qaeda fazer muita coisa que ele achava exagerado. Certo? Fala, olha, estão matando muçulmanos inocentes a troco de nada e isso está acabando com a imagem da Al-Qaeda. Tanto é que depois que ele foi pego e foi morto e tudo mais, descobriram que ele tinha um projeto de trocar o nome da Al-Qaeda, porque ele achava que esse nome já tinha sido sujo demais. Então em 2010, após quase uma década de buscas, a CIA rastreou um mensageiro de confiança dele, um dos 2. No meio da guerra, tudo a arder, tudo a cair, malta a procurar-te, tu expulsas os países todos, não sei o quê. O que é que te vai ocupar a cabeça? Opa, acho que o nome já não está tão fancy. Acho que preciso fazer um rebranding. Preciso fazer um rebranding à marca da Al-Qaeda. Conhecido como Al-Ahmed Al-Kuwait. E como isso aconteceu? Olha como a CIA estava realmente atrás do cara de todas as formas, né? No meio de 2010, a CIA conseguiu identificar um carro branco que estava com a placa irregular e parou para ver. Mais um carro com a placa irregular, vamos ver. Só que esse carro branco que estava com a placa irregular fazia ali um circuito meio suspeito, todos os dias, e na cidade lá de Abbottabad, né, que a gente tinha falado. E esse carro sempre ia até uma casa gigantesca que tinha uns muros enormes ao redor, que era a casa do Osama. E essa casa que tinha toda essa proteção, era uma casa que ao mesmo tempo não tinha linha telefônica e nem internet. Então os caras falaram, olha, esse cara tem grana para construir tudo isso aqui, mas não tem telefone em casa? Estranho, né? Por que ele não tem, né? Quem faz isso? Contra. Osama faz isso. E a casa, inclusive, era gigantesca e era realmente um forte. Tinha muros ali de quase 6 metros, tinha câmera interna, tinha proteção contra a visão aérea, então o cara vinha de cima, não conseguia ver o que estava acontecendo dentro da casa. Tipo assim, era um negócio totalmente planejado de uma forma militar. Por que aquela casa era daquele jeito, né? Aí foram ver, quando que essa casa foi construída? Ah, lá em 2005. Como é que foi pago para construir essa casa? Foi pago com dinheiro vivo. Suspeito. Quem Estranho. são as pessoas que moram lá? Bom, as pessoas que moram lá usam outros nomes. Tá aqui comprovado que nenhum desses nomes existe de verdade.
Mais uma coisa suspeita. Tem criança nessa casa? Tem criança nessa casa. Elas vão pra escola? Não vão pra escola. Mais uma coisa suspeita. E o lixo da casa? Como é que eles fazem pra se livrar do lixo? Né? Alguém vai até o lado de fora pra colocar o lixo? Não, na verdade eles queimam o lixo no quintal, pra não correr o risco de sair da casa. Pô, tá ficando bem suspeito, né? Só que eles não tinham nada, cara. Eles não tinham uma prova de que o cara tava lá de verdade, de que era ele. O que eles tinham, basicamente, eram vários indícios, e inclusive a CIA chamou o Obama, que era o atual presidente daquela época, e falou, ó, a gente tem uns 60%, no máximo 80% de certeza que é ele. Mas a gente não pode confirmar que é ele ainda. Inclusive, a gente conseguiu uma imagem que foi feita do céu, né? E essa imagem mostra uma sombra de um homem. A gente mediu essa sombra por um cálculo matemático e a gente viu que é a mesma altura dele. Mas a gente não tem a foto dele, a gente tem a foto da sombra. O Bin Laden já foi apanhado na era Obama? Não foi com o Bush ainda antes? Certo? Isso é absurdo, né? Os caras medir a sombra. Não, a CIA também, tipo assim, competência máxima, né? E aí o Barack Obama tava com essa pica na mão. O antecessor dele já tinha saído, já não tinha conseguido resolver. Ele também era muito criticado por isso, por não resolver. E ele sabia que quando resolvesse, era um triunfo pra ele, certo? Era uma vitória muito grande. Mas e se ele atacasse a casa de alguém e essa casa não fosse do Osama? Era mais uma vergonha, né? Então, nos meses seguintes, ele se reuniu dezenas de vezes. Porra, 10 anos. Passaram 10 anos já. 2011 já era Obama. Com o conselho dele de crise. E eles tinham 3 ideias. Uma que era fazer uma invasão pelos céus, outra que era fazer uma invasão terrestre e uma terceira que era uma invasão conjunta com o Paquistão. Com o Paquistão, eles falaram, mano, não dá. Porque se o cara tá aí, nesse local, do lado de uma base militar gigantesca do Paquistão, e o Paquistão não viu até agora, tem corrupção rolando, certo? Então com o Paquistão esquece. Do lado do ataque aéreo que eles queriam fazer, era literalmente um bombardeio. Bombardear tudo e tudo mais. Eles podiam fazer o bombardeio, mas eles nunca iam confirmar que de fato o cara tava lá. E por outro lado também, eles não iam poder aproveitar para capturar o que tivesse por lá e ter informações privilegiadas sobre a Al-Qaeda, né? Ou seja, ia destruir tudo, não ia ter nenhuma confirmação e talvez não fosse a forma mais funcional. É que era muito importante para os Estados Unidos ter a imagem do Bin Laden preso ou morto, né? E ao mesmo tempo também ter ali os arquivos. Era um troféu, não é? Um troféu. Custa um bocado dizer isto e não é politicamente correto dizer isto, mas estamos a falar do homem que fez tremer a América. Se há pessoa que conseguiu ter um objetivo contra a América concretizado que assustou o povo e que mudou muito da maneira de viver dos americanos, foi Bin Laden, aliás, do mundo inteiro, porque eu não sei se vocês se recordam, mas antigamente andar de avião, em termos de controlo, comparado com o que é agora, antigamente era mato. Houve um aumento muito grande de segurança nos aeroportos e outro tipo de afinação nas viagens, exatamente porque estes métodos deixaram de fazer sentido. Os que ele tinha, certo? E a outra opção que sobrou era fazer um ataque com pessoas indo até lá, que era um ataque muito mais perigoso. Antes vocês entravam e todo o controle do aeroporto era muito mais rápido. Vocês podiam levar quase tudo. Todas as políticas de terrorismo surgiram depois do 11 de setembro. As leis do sistema bancário também ficaram muito mais restritas. É isso. Eu nunca viajei antes, não é? Mas toda a gente que eu conheço que sempre viajou muito na vida, os meus tios que estavam no Canadá e vinham todos os anos, imensa família em França a ir e a vir. Pá, toda a malta que fala de como era viajar antes do 11 de setembro, pessoal, hoje em dia, apesar de hoje em dia nós termos isto quase otimizado e sabemos o que fazer e quando fazer, etc, e correrem tudo muito bem, antigamente era assim porque não havia nada. Hoje em dia com isto tudo tens sempre mais algumas chatices e mais alguns controles. Que eu acho bem, atenção, não estou a criticar que acham, só vos quero mostrar mesmo é que havia diferença e que este tipo de situação teve impacto na vida das pessoas praticamente do mundo inteiro. Pelo menos das pessoas que viajam, isto acabou por impactar muito a vida das pessoas normais. Ser feito, não é uma coisa lá longe. Dos soldados em risco, certo? Mas que permitia confirmar que ele estava lá e pegar o que tivesse de valor por lá também. Então o plano foi batizado como Operação Neptune Spear.
E, inclusive, quem foi chamado para realizar foi a parte da elite dos Navy SEAL, os Navy SEAL que já são a elite do exército americano, e a elite da elite então foi chamada para poder fazer esse ataque. Então no dia 1º de maio de 2011, por volta das 11 horas da noite, certo? 2 aeronaves cruzaram a fronteira em um voo baixo, sem permissão do Paquistão, ou seja, o Paquistão podia só derrubar esses helicópteros e ninguém ia saber, os Estados Unidos provavelmente nunca ia contar que era uma operação para poder pegar o Osama, né? E os 2 helicópteros então conseguiram chegar onde era para chegar, com 23 soldados dentro, só 23 soldados. Tinha 23, um intérprete para poder falar em árabe e um cão militar belga. Era isso que eles tinham para poder pegar o cara que mais tinha dado banho até então nos Estados Unidos. Então, parece o princípio do Mandota. 23 soldados, um tradutor e um cão entram num bar. À meia-noite e meia do dia 2 de maio, os helicópteros pousaram no complexo, em cima da casa dele, e inclusive durante o pouso, um dos helicópteros caiu no pátio dele. Caiu no pátio da casa do nada, de madrugada, imagina isso, né? Por sorte, quando ele caiu no pátio, ninguém se feriu, todo mundo conseguiu descer ali do helicóptero e continuar na ação. E para poder chegar no Osama, mesmo depois de estar dentro da casa dele, ainda levaram 38 minutos. Porque o cara realmente era difícil, ter muito né, cara? dentro da própria casa. Então os SEALs entraram dentro da casa, eliminaram o mensageiro que tinham encontrado lá, o Abu Ahmed Al-Qaid. Também eliminaram o irmão do Al-Qaid, mataram um dos filhos do Osama, que era o Khalid. Encontraram e neutralizaram 3 mulheres dele, que também estavam por lá e que tentaram impedir de chegar no Osama. E aí sim, subiram até o 3º andar, onde ele vivia com a esposa dele e com vários filhos. Quando os Navy SEALs chegaram no local, ele não estava armado, estava desarmado, mas tentou resistir fisicamente, tentou ir para cima dos caras. Nisso, um dos SEALs atirou 2 vezes, um tiro no peito e outro acima do olho, e ele foi morto instantaneamente, não teve nem chance de sobreviver. O corpo foi identificado imediatamente também pelo SEAL. Lembra-me perfeitamente isto. Que viram ele, tiraram o sangue dele para poder fazer um exame de DNA e bater que de fato. Aliás, acho que até existe uma série na Netflix exatamente sobre isto. Era ele, e que saiu de lá o mais rápido possível para poder concluir a missão, né? E isso com vida, obviamente. Então um detalhe curioso é que quando eles estão voltando pelo mar com o corpo dele, é feita uma cerimônia tradicional árabe com o corpo dele. Então eles respeitaram essa parte, inclusive, da despedida ali, né? Mas ao mesmo tempo, eles descartam o corpo dele no meio do mar para que o corpo dele não virasse um local de visita, né? Para que as pessoas não fossem para lá para continuar cultuando o cara. E essa decisão foi bem... Este vídeo é bem longo, pá. É bem longo, mas é muito bom. Isto foi o que aconteceu. As imagens que há dos Estados Unidos a colocarem o corpo do Bin Laden ao mar, que atenção, nunca se sabe muito bem porque ele está enrolado em tecido, era exatamente pelo receio de o sítio onde o enterrassem, o sítio onde depositassem o corpo, tornar-se um local de culto, um local de religião. E então, para não haver isso e isso não acontecer, pá, porque vimos, ele tinha imensos seguidores e tinha, pô, neste caso o Afeganistão, ele era adorado, e a malta mais radical, vamos lhe chamar assim, adoravam, pá, e ele tinha que ter estas precauções, mas não deu em nada. Mesmo assim apanharam-no. Por acaso temos que procurar se há imagens de... Eu lembro-me na altura ver isso, vou procurar aqui no lado deles no porta-aviões já tirarem na água. Bem questionada, né? Até hoje, né? Até criando várias teorias, né? Tem gente que acha que ele não morreu, que tá aí até hoje. Né? E então, depois disso, na noite de 2 de maio de 2011, o Barack Obama apareceu na TV falando: essa noite, posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama, o líder da Al-Qaeda. E literalmente milhões de pessoas foram para as ruas, principalmente em Washington, na capital, e em Nova York, que tinha sofrido o ataque, né? Para comemorar que o cara tinha ido de ralo. Os governos aliados do mundo todo também elogiaram a operação. Já o Paquistão entrou numa crise geopolítica muito grande porque, de novo, estavam com o cara ali embaixo do nariz e não conseguiram perceber, né? E a Al-Qaeda confirmou a morte dele alguns dias depois, jurando vingança. Nos dias seguintes, então, os Estados Unidos ficaram analisando mais de 100 dispositivos digitais, como HDs, pendrives, DVDs, anotações e arquivos físicos que foram recolhidos na casa dele. E esse acervo mostrou que ele planejava fazer um novo ataque contra os Estados Unidos.
Ou seja, o cara ia repetir o que ele tinha feito antes. Como a grande liderança tinha falecido e o grupo já vinha enfraquecendo, e inclusive os planos do grupo foram descobertos, o grupo perdeu bastante poder de lá pra cá. O comando da Al-Qaeda então foi assumido por um cara chamado Ayman al-Zawahiri, e esse cara não conseguiu controlar muito bem, tanto que entre 2013 e 2014, sob a liderança de Abu Bakr al-Baghdadi, surge o ISIS, ou Estado Islâmico, que era um grupo que existia dentro da Al-Qaeda, que rompe com a Al-Qaeda e surge como um membro... Foda-se, olha os miuditos, pá, tenra idade. Pá, isto aqui devem ter tipo 11 anos, 11, 12 anos. mais violento do grupo. E de lá pra cá, o ISIS ficou muito maior do que a Al-Qaeda, né? E bom, e como consequência direta da existência do Osama, a gente teve mais de 90 mil mortes relacionadas aos conflitos que rolaram de 2001 a 2021, 3 guerras com participação direta dos Estados Unidos, do Afeganistão, do Iraque e da Síria, criação de novas agências de leis e também de novos programas antiterroristas, como por exemplo o presídio de Guantánamo, que é o mais severo dos Estados Unidos, e principalmente aumento no orçamento militar e no investimento da guerra, né? Apesar de... Por acaso não sabia que Guantánamo era uma prisão antiterrorista. É uma prisão mítica que se ouve falar muito, mas não sabia que era específica para isto. de ter falecido há tanto tempo, há 13 anos atrás, a Al-Qaeda continua jurando lealdade a ele e inclusive o discurso dele continua sendo circulado por aí. E apesar do grupo estar muito mais fraco do que quando ele era vivo, atualmente eles ainda estão presentes em 15 países. E o nome dele, obviamente, não vai ser esquecido tão cedo, né? Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Algumas partes aqui provavelmente eu embaralhei com alguma pronúncia de um nome ou outro, mas eu acho que deu pra entender, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Tamo junto, valeu, é nóis. Pá, foi bem longo, mas muito bom. É muito engraçado quando nós nas notícias ouvimos vários termos e estamos familiarizados com vários termos. Bin Laden, óbvio, mas os países... talibãs, ISIS, xiitas, sunitas, e de repente há um vídeo que te orienta isto tudo e que te faz uma linha temporal, para que te ajuda a orientar e a perceber. Opa, acho mesmo muito fixe e acho que está aqui um bom vídeo. Este vídeo foi parte desta coleção que eu vos vou mostrar. Humanidade, o que é tal. Onde é que está criminosos? Tenho que ir procurar. Aparecia aqui, acho eu, meu. Aparecia aqui. Será que está... Não, isto é dos Epstein Files. Ah, está aqui, cara. Criminosos. Fogo, se me mordesse. Malta, este vídeo foi um compilado desta série que tem uma data de episódios. Já tem 40 e tal episódios. Nós vamos poder... A partir de agora vamos deixar de ver este seguimento grande e vamos ver aqui só os que nos interessam. Desde Charles Manson aos irmãos Menendez, para Ted Bundy, tudo o que foram estes grandes criminosos da história que acabaram por, de alguma maneira, ficar conhecidos no mundo inteiro, nós vamos ver esta sequência. O dia de hoje foi acabar de ver o vídeo, foi acabar de ver... era apenas um, longo, mas apenas um, sobre Bin Laden, e ficou bem visto, ficou fechado. Por isso, maltinha do YouTube, a vocês que vão ficar por aqui agora, um grande abraço, vemo-nos no próximo vídeo, até lá, fui. Como é que é, rapazolas? Chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.